Primeiro eu tenho que agradecer o convite, né? Obrigado pela possibilidade de bate-papo, né? Não sei, eu acompanhei muito a fala da Carol na terça-feira, né? E foi muito bom, muito positivo também. A do Alexandre eu não pude acompanhar, no momento eu estava em uma reunião com um grupinho de alunos, né? Numa reunião também remota. E queria te dar os parabéns, né, o quanto é importante o trabalho que você está fazendo, né, e essa iniciativa. A gente está vivendo, de fato, um momento tão difícil, né, no mundo e no Brasil a situação se torna ainda mais turbulenta, né, por um abismo que se construiu, que a gente está vivenciando. E acho que a iniciativa ela é mais do que louvável por construir esse espaço de reflexão e uma reflexão crítica, pensar o sentido da literatura, a Carol, né, essa abordagem do teatro também, e o quanto até isso mesmo, né, nossa área, a área de humanidades, né, de um modo mais amplo, e a área, né, de literatura tem sido tão atacada, né, eu acho que vocês devem ter acompanhado aí em Jataí o que aconteceu com a resolução do CNPq, de destinar as bolsas de iniciação científica tão somente para as áreas chamadas de tecnológicas, né, para as ciências, e a justificativa é o enfrentamento no momento que a gente está vivendo, como se não tivesse já um papel nesse momento. Né? Não vou querer me colocar ou colocar a nossa atuação ao pé de igualdade de um médico, enfim, de uma outra atuação que de fato é um enfrentamento direto a essa situação que a gente está vivendo, mas se a gente não tiver literatura, a gente não tem nada que nos humaniza. Né? E eu estou pensando aqui muito a definição do Cândido, do direito à literatura, que em princípio é o único traço, né, na literatura, a arte, né, de modo geral, é o que nos singulariza enquanto seres humanos, né? E se a gente não tiver o aporte para continuar a nossa prática, quem produz literatura e nós, né, sobretudo que criticamos, abordamos, estudamos essa produção, aí a gente está fadado a ser tão somente um sujeito de vazio sem esse traço de humanidade que nos singulariza. Então, você, com a iniciativa, está colocando isso em voga também, é muito necessário. E quando teve o convite, eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensando de abordar algo que fosse até fora do tema que a gente está vivenciando. Eu falei, bom, eu quero falar de algo mais leve, porque se torna tão difícil, né? E eu fiquei até pensando no sentido político. Será que é algo que eu estou abordando, vamos dizer, um sentido um pouco escapista? Não, eu acho que em alguns momentos ele é um pouco de recuo, construir uma outra reflexão para poder partilhar esse sensível e abordar outras questões, né, da área da literatura. Então, pouco que eu vou falar é de uma experiência de leitura que eu tive em torno do conceito, né? Até vou problematizar essa noção, se é um conceito, se é um gênero que a gente chama hoje, né, de autoficção. Não é, vamos dizer assim, o foco primeiro da minha pesquisa. Né? Eu atualmente, acho que você até me apresentou, sou professor lá da Faculdade de Letras da UFRJ, no Departamento de Letras Libras até, na área de literatura. E minha pesquisa hoje, que eu estou desenvolvendo já tem mais ou menos um ano, é sobre representação da surdez de personagens surdos na literatura. É algo que eu estou ainda produzindo, enfim, estou construindo essa abordagem. E isso logo após, né, de ter uma trajetória, né, que você inclusive acompanhou bastante, né, com Alexandre também, né, pensando representações da periferia. Né. Minha tese de doutorado foi sobre autores da literatura marginal, autores de periferia, e depois, numa pesquisa de pós-doc, eu dei um outro desdobramento a essa pesquisa, acionando uma leitura do território. Né? Então, eu estava nomeando como territórios marginais, era uma abordagem que eu queria ver as representações de territórios marginais. Né? Então, eu acionava até uma certa dualidade nessas representações do ponto de vista autoral. De um lado, construindo um enfoque, né, em autores marginais, como Ferrez, Alan Santos da Rosa, Paulo Lins também,
Alessandro Busso, e por outro lado, né, consumindo ali algumas narrativas da Patrícia Mello, de Ludemir, Fernando Bonassi, né? E foi um pouco nesse contexto, numa leitura até, vamos dizer assim, de respiro, né? Que a gente fica tão mergulhado na pesquisa, em alguns momentos a gente quer um pouco recuar e ler outra coisa, enfim. E aí, quando eu me deparei com um tipo, vamos dizer assim, de texto um pouco diverso dessa produção que eu estava consumindo, né? Um contato com alguns autores, como, sobretudo, o Ricardo Lízias, né? Com o autor que, naquele momento, isso já tem acho que uns 5 anos por aí, que eu tive o primeiro contato e suscitaram ali algumas questões a partir da leitura dele. O próprio João Paulo Cuenca, Flávio Isaac, Paloma Vidal, Tatiana Salim Levi, né? Paulo Scott, um autor que também, de certa forma, dialogou com essa questão. Né? Então, eu localizei um espectro totalmente diverso dessa produção na qual eu estava mergulhado. Né? E seriam autores que, de certa forma, encenam a ficcionalização de traços da sua própria autobiografia. Né? Cada qual a seu modo, mas que produzem o que a gente acabou convencionando, né, chamar de autoficção. Né? Então, o que eu queria pensar num protocolo da minha apresentação aqui, né, de um certo roteiro, seria, primeiro, né, trilhar um percurso que localiza, né, de certa forma, esse fenômeno, ou sintoma, né, como um sintoma da produção contemporânea, mas muito ligado a um traço da contemporaneidade, né, que seria uma certa fronteira entre o público e o privado que está sendo diluída, de certa forma. Né? Como se isso fosse um certo espelhamento daquilo que a gente até convenciona chamar de pós-modernidade. Né? Seria a construção de uma imagem de um cotidiano marcado pelo vazamento, né, da relação entre público e privado, né? Admite até de uma certa oposição, vamos dizer assim, né? E é muito perceptível isso, né? Do que forma de experiência desse tem até um conceito que eu trabalhei em um artigo, né? Agora eu nem anotei, né? Enfim, totalmente pecado isso, né? Um psicanalista, né, a gente pegou de empréstimo o conceito do Lacan de intimidade, né? E essa intimidade seria o oposto da intimidade, de você expor traços da intimidade no espaço público, na cena pública. Seria muito fácil localizar isso, por exemplo, em programas de reality shows. Né? Ele utiliza isso, inclusive, numa leitura de um programa francês, Love Story, se não me engano. E ele tenta localizar o que seria essa exposição da intimidade numa esfera pública, nessa encenação que é consumida ali por milhares, milhões de pessoas, né, na esfera pública. O reality show, o fenômeno do Big Brother, as próprias redes sociais também suscitam esse debate. Um fenômeno até um pouco mais antigo, né, que já está um pouco em desuso, que é o do blog, o seu diário da internet, né, como até ultrapassa a definição primeira de diário, né, imaginarmos que a gente constrói ali um relato do cotidiano, do dia a dia, né, esse relato desse seu dia e expõe isso sem nenhuma forma de cerceamento, né, sem nenhuma forma impeditiva. E o que eu, de certa forma, caminho, né, é que essas formas de encenação, né, de performance desse sujeito em cena, né, na cena contemporânea, acaba também permitindo aí que esses autores trilhem esse percurso, né, e venham produzir isso que a gente está nomeando aqui como autoficção. Né? Primeiro, é o neologismo, um conceito que tem um traço super interessante, que ele foi forjado, né, de modo deliberado por um francês. É interessante a história, porque ela está literalmente dialogando com uma construção teórica, né, muito bem arquitetada por um francês, Philippe Lejeune,
né, com a obra dele, o Pacto Autobiográfico, e foi um outro francês, né, lendo o trabalho do Philippe Lejeune, que localiza o que ele chama de um vazio, né, que ele localiza uma caixa vazia. Né. O que, que seria isso? O Philippe Lejeune ele trabalha com várias formas da escrita de si, da construção desse pacto autobiográfico, lendo desde de cartas, confissões, diários, autobiografias, sobretudo, e em determinado momento, né, o leitor dele, o Sérgio Dubrovsky, ele fala o quanto seria interessante se tivéssemos um tipo de narrativa que narrasse eventos biográficos, mas de forma ficcional, e que essa narrativa fosse feita pelo próprio autor, né, uma forma autobiográfica, e que, narrado em primeira pessoa, o personagem fosse um anônimo ao autor. Né? Então ele fala ali de três elementos, né, que não estão presentes na caixa de ferramentas lidas ali pelo Philippe Lejeune. E ali ele fala, então isso seria uma espécie de, não autobiografia, mas uma autoficção. E a partir desse questionamento, que até uma carta endereçada do Sérgio Dubrovsky ao Felipe Legiani, que ele cria uma narrativa, que é Fios, né? Ela não está publicada aqui no Brasil, em que realiza isso. Né? O personagem dessa narrativa é nominado de Sérgio Dubrovsky, que narra elementos da biografia do próprio autor, mas de modo ficcional, vamos dizer assim. Né? Então, seria a localização dessa convergência da identidade entre autor, personagem e narrador, né? Que vai permitir, né, formular esse gênero. Até o grande problema seria esse. Né? Nomear hoje, diante de toda a problemática do gênero literário, a gente ainda insistir, né, em pensar no sentido normativo e prescritivo para os gêneros. Né? É um debate que, enfim, o pessoal que está aqui ouvindo certamente são estudantes de literatura, em sua maioria, e sabe o quanto esse é um campo problemático, né? Que foi debatido desde a antiguidade, e vai ter a sua derrocada, né, o seu fim desse debate quando se pensa que o gênero é essa camisa de força que impede, né, a potência criadora do poeta e que ele não pode ser centrado em formas prescritivas de elaboração poética ou narrativa. Né? Esse é o fim, o gênio moderno, né, a própria frase do Victor Hugo fala isso, que o gênio moderno cabe dentro de si tanto a tragédia como a comédia. Ele não precisa ter que percorrer um único traço, né? Ele pode criar uma convergência entre esses duas formas tão antagônicas, né? Porque é uma expressão do próprio sujeito. Esse sujeito não pode estar ligado a um sentido tão fixo que ordena essa forma narrativa. E hoje, então, né, 2020, então parece que é muito mais frágil pensarmos essa ideia de um gênero, o que seria o romance, o que é o conto. Né? Ontem eu estava com um grupo, a gente está desenvolvendo, eu e um amigo, o Rafael Gutierrez, a gente está desenvolvendo uma oficina de narrativa que é totalmente livre, assim, não tem nem uma vinculação explícita com a universidade. E discutindo um texto do Juan Villoro, que é o ornitorrinco da prosa, que ele fala da crônica, e era justamente esse debate. Né? E a gente estava discutindo o que de fato podemos nomear hoje como crônica, e é totalmente complexo, difícil, né? E acaba sendo tudo, mas não é nada. Enfim, é a mesma coisa que é um conto, né? E vários autores contemporâneos, da literatura brasileira, inclusive, vão colocar isso em xeque, né, em questão. Né? O exemplo mais profícuo disso é o Luiz Rufato, com Eles Eram Muitos Cavalos, né, que nomeia a obra dele como um romance. Tá? É um romance, afinal, é o autor que apresenta essa definição, mas, por outro lado, não apresenta nenhum elemento, né, que
poderíamos nomear como tal, a partir da definição clássica, né, da modernidade de romance. Enfim, e essa caixa vazia, né, dessa volta toda para voltar ao Felipe Legiani e o debate com o Sérgio Dubrovsky, né, quando Sérgio Dubrovsky, formula esse conceito, né, que seria de imaginar a produção desse gênero ou desse conceito. É sempre eu tenho, em diferentes momentos, eu vou falar ou em gênero ou em conceito, uma certa indefinição mesmo minha, né? É, o, mais à frente eu vou até comentar essa reflexão, porque se existiria um gênero da contemporaneidade ou da pós-modernidade, esse gênero seria a própria autoficção, vamos dizer assim. E, por outro lado, é uma forma de você localizar essas performances autorais no plano narrativo, né? Em síntese, né, pensando de modo prescritivo, a autoficção seria necessariamente isso. Um autor que narra elementos da sua experiência subjetiva, né, da sua vida, vamos dizer assim. Ele narra isso em um texto em primeira pessoa, no qual o narrador tem o seu próprio nome. É um homônimo ao autor. A gente tem diferentes exemplos que vão construir essa relação com o texto, né? O que eu acho mais interessante, né, é a experiência do Ricardo Lises, um autor paulistano, que ele produziu, né, um livro que se tornou um grande exemplo desse debate, que é o Divórcio, do qual vou comentar de modo mais atento sobre ele. E um autor que, quando inicia acho que o Divórcio seria o quinto romance dele, ou quarto, não tenho essa data, mas é o quarto ou quinto. Ele era muito elogiado, particularmente por uma visível separação, né, da experiência subjetiva dele da obra literária. Então ele trilhou um percurso, né, com livros como O Livro dos Mandarins, Cobertor de Estrelas e Duas Praças, que seriam obras que não se apresentam nenhuma característica, elemento disso que a gente chama de autoficção, né? Então, mas vai ser a partir de um romance, né, um romance breve dele, que vai ser O Céu dos Suicidas, na qual ele tem a primeira incursão nesse, nesse gênero, vamos dizer assim. Céu dos Suicidas, o personagem é o Ricardo Ulisses, narrado em primeira pessoa, que narra a relação dele com um amigo chamado André, um amigo que cometeu suicídio. Tem toda uma reflexão sobre essa questão e uma reflexão sobre também espiritualidade, né? Essa seria a primeira experiência. Mas o romance que eu acho que é o mais controverso e apresenta algumas questões interessantes seria justamente o divórcio, né? Que o título é esse, o divórcio, que apresenta ali a narrativa do personagem Ricardo Lízias sobre o seu processo de divórcio, de separação da esposa, né? E tem uma particularidade em que ele apresenta fragmentos, né, de um texto que é atribuído a ser o diário dessa esposa, né? Então, é, o divórcio que é apresentado no livro é o próprio divórcio do autor, né, do personagem anônimo, que também é escritor. E é isso que é interessante, quanto você percorre a narrativa, você vai identificando alguns pequenos índices de realidade, vamos dizer assim, que vão reforçar esse pacto autoficcional, porque é dito que o personagem do romance é também o autor, né, tem o mesmo nome, Ricardo Liz, ele é um escritor e que também publicou os livros O Céu dos Suicidas e O Livro dos Mandarins, títulos que são idênticos ao do próprio escritor, né? Pensando um pouco o enredo, como que é o enredo? O personagem Ricardo Liz está casado há 4 meses, né?
e ele encontra por acidente o diário da mulher, e ao folhear o diário ele vai localizar frases como, vou ler aqui, né? O Ricardo é patético, qualquer criança teria vergonha de ter um pai desse. Casei com um homem que não viveu, o Ricardo ficou trancado dentro do quarto lendo a vida toda, né? Seriam duas descrições que revelam esse olhar muito pejorativo dessa personagem. Eu vou insistir em falar em personagem, né? Em relação ao, ao personagem Ricardo Lises. E também, além de toda essa descrição, né, que são frases ali um pouco elogiosas da personalidade do Ricardo Lises, tem a descrição de uma relação extraconjugal da personagem durante o Festival de Cinema de Cannes, né, onde a mesma estava participando, cobrindo o evento. Porque essa personagem, que é a mulher, ou ex-mulher, do Ricardo Lises, ela é uma jornalista da área de cultura, e ela tinha ido a Cannes cobrir o festival. Né? E o que acontece? O personagem fica atordoado com essa descoberta, né? E passa por uma crise emocional que só é vencida, né, com uma forma quase terapêutica, né, de treinos de corrida que vão combinar na participação dele na São Silvestre. E, e esses são dois elementos importantes, né, que vão conduzir a narrativa. Primeiro, a descoberta do diário. Então, a cada capítulo a gente vai ter contato com um novo fragmento, né, desse diário que é atribuído a essa personagem. E também tem a divisão dos capítulos, ele obedece à divisão dos quilômetros da São Silvestre, que vai ter uma estrutura até, inclusive, de certa forma, espiral. Né? Então, a cada quilômetro percorrido, um novo fragmento, né, do diário oferecido ao autor. Enfim, e aí isso é interessante, né, porque um percurso muito comum, né, e isso era algo que eu, de certa forma, acompanhei algumas entrevistas do Ricardo Lises, né, e ele ficava muito incomodado, né, visivelmente incomodado, quando perguntavam sobre uma dimensão ética dele ter publicado esse diário que é atribuído à ex-mulher, incomodado quando perguntavam se aquilo era verdade ou não, e esse incômodo era sempre respondido a partir da afirmação da ficcionalidade, né, do texto e da autonomia do texto literário. Né? Então, a literatura seria esse espaço autônomo da arte que permitiria a produção desse entrelaçamento, né, entre realidade e ficção. E ele sempre se defendia, entre aspas, vamos dizer assim, né, se defendia argumentando da possibilidade de construir um outro campo sensível, na qual seria possível experimentar essa exposição da intimidade da ex-mulher e da sua própria vivência emocional, enfim, que é um personagem que vai tendo crises, né, muito visíveis em relação a crises emocionais, vamos dizer assim, né, da vivência desse processo de divórcio. É, Claro que aí um percurso muito interessante é localizar em que medida, né, o Ricardo Lises, narrador, personagem, é o próprio Ricardo Lises, autor, né? Como se constrói essa trama autoficcional. E é interessante ver quanto ele tem muita consciência de nos envolver nessa trama, lançando pequenos índices, né, desde do título de um livro que ele já publicou, evidenciando, né, episódios públicos. Por exemplo, ele relata, né, o personagem escrevendo um conto que vai ser enviado para a revista Granta, né, que ia ter uma edição especial com, sei lá, 40 melhores escritores com menos de 40 anos, uma coisa assim. Né? Foi uma revista que teve uma grande repercussão por reunir esses talentos, prodígios da literatura. E ele, de fato, o personagem Ricardo Lízia submete esse conto, né, para a revista, e o autor Ricardo Lízia também, tanto que ele é publicado. Né? Então ele tece essa narrativa envolvendo ali episódios que são facilmente localizados na esfera do real documental, dentro da trama ficcional. Mas
O que eu queria pensar também, o quanto essa exposição da intimidade, não só do Ricardo Lises, mas a própria definição, que é muito visível a gente imaginar, essa figura do escritor que expõe a sua biografia, que tece, né, essa narrativa se, se construindo ficcionalmente, né, o quanto ela rompe, de certa forma, com uma imagem é, de um escritor de vanguarda que eu digo assim, um escritor modernista, que escreve, na realidade, não só sobre ele, mas sobre o outro. Né? O quanto essa ficção intimista, né, voltada para si, ela também pode ser lida como esvaziamento, né, de uma reflexão política, né, porque você não fala sobre o outro, você fala necessariamente sobre si. Claro que isso é uma leitura primeira, né, que a gente pode imaginar, né, de um certo esvaziamento do engajamento em relação ao contato com o outro. A gente fala de questões tão importantes, né, para pensarmos no Brasil contemporâneo e, na verdade, um mergulho na própria subjetividade. Gosto muito, é uma forma de responder a isso de modo negativo, de que não é uma narrativa política, seria pensarmos a tese, é uma tese muito conhecida, né, da Diana Klinger, escrita de si, escrita do outro, que é sobre autoficção, na qual ela, mesmo identificando narrativas que promovem esse pacto autoficcional, né, em que o narrador é um anônimo do escritor e este, por sua vez, ficcionaliza, né, elementos da biografia do autor, ela localiza 4 romances, né, que, na realidade, dentro dessa estratégia, né, subjetiva, a obra é um mergulho, né, uma representação sobre o outro. Né? Seria A Virgem dos Sicários, um autor colombiano, né, Fernando Valleiro, um romance que agora não me ocorre o nome, do escritor argentino Washington Cucurto, e o romance do Bernardo Carvalho, eu vou lembrar o nome, esqueci agora. Isso eu não anotei. Depois eu lembro. Eu sei que o João está aí, o João vai me lembrar. Ele pode digitar, João, tá? O João é um grande leitor do. Olha lá, 9 noites, viu? Ah, o João é demais, caraca. Ele tem essa memória. O que são 20 anos, né? Quando a gente tem 20 anos. E aí, deixa eu beber uma água, estou falando muito. O que eu queria pensar, evidenciar, é como essa narrativa do Ricardo Lises, ela também tem uma dimensão política bem interessante, né? Porque ela cria, na realidade, uma representação de um grupo social que, às vezes, é um pouco invisível na nossa literatura, né? De uma classe média. E é uma representação muito crítica. Né? Claro que isso está dentro de uma forma de imaginar ali a, a classe média como um determinado espelho da própria esposa, e sobretudo a classe jornalística, né? Tem o personagem que em diferentes momentos apresenta ali um olhar crítico, ataques ao jornalismo, né? E ao conceito de fonte, mostrando o quanto é complexo e tem uma troca de favores dentro disso, mas sobretudo a forma como essa caracterização da classe média, né, é apresentada. E seria interessante, vou ler uma passagem, né, que o personagem fala, né, que a ex-mulher é apenas uma versão mal feita e ansiosa da classe alta brasileira. Né? Ela adora dizer que teve a infância pobre, subir na vida trabalhando. Um retrato, né, muito corrosivo em relação à classe média, esse traço de individualismo burguês, né, confiança na força do próprio trabalho. Então, é como primeiro elemento característico não só de uma atribuição à ex-mulher, mas que serve também como determinado espelho definidor de uma elite que se acha autossuficiente e que o individualismo burguês seria a resposta
para conseguir alcançar o seu êxito, né? Vencer na vida, subir na vida trabalhando, essa é a imagem, né? E em determinado momento, já próximo ao desfecho do romance, quando há um movimento metalinguístico dentro da narrativa, na qual o próprio Ricardo Lises, né, personagem, avalia a construção da estrutura do romance, né, na qual que ele fala que a caracterização da classe média, né, é muitas vezes citada no livro. Ele acha que isso até seria um determinado elemento é, problemático dentro da narrativa, porque seria um conceito difícil, né, de conseguir localizar pessoas nessa mesma situação social, e ele acha que em determinado momento ele poderia substituir, coisa que ele não faz, né, no simples termo elite brasileira, né? É, e também tem um ponto aí, eu acho que esse é o traço mais irônico, né, porque esses personagens do Ricardo Lises, tanto do Céu dos Suicidas como do Divórcio, são verdadeiros anti-heróis, né? Se a gente imagina que essa entrada na cena narrativa, né, essa exposição ficcional, poderia construir ali uma imagem positiva desse autor, né, desse personagem, imaginarmos que seria ali um sujeito que iria se revelar de uma forma inteireza, mostrando ali elementos positivos da sua trajetória, é o oposto, né? São pessoas frágeis, que são quase sempre tratados, né, como de forma pejorativa pelos outros personagens. O exemplo mais visível disso é a, a ex-mulher, que nesse diário, o único momento de fala da ex-mulher é pelo diário, né, e ela fala que o Ricardo Liz ele é quase um autista, né? Eu vou ler algumas passagens, são bem interessantes, né? Quando ela compara o cineasta africano com o qual ela teve essa relação extraconjugal em Cannes e compara com o Ricardo, ela se pergunta: e o Ricardo? Por um acaso o Ricardo foi para alguma guerra na África? Porque esse cineasta africano vivenciou uma guerra, fez um documentário sobre isso. O que ele sabe da vida, né? Em outro momento, o Ricardo ficou trancado dentro de um quarto lendo a vida toda, né? Esses são elementos, né, que também nos permite, né, ver essa imagem do escritor como sujeito isolado do mundo, né? O escritor Ricardo Lises poderia ser um exemplo para pensarmos nessa figura do escritor. E eu acho que ali também, já para encerrar e a gente criar aqui nosso debate, né, nossa conversa, eu acho que nos diários Leite de Mulher também está colocada uma outra chave de interpretação, né, do romance. Porque se a gente visitar um conceito muito romântico de literatura, né, o autor é aquele que narra, nessa percepção, né, de um sentido romântico, é aquele que narra o que vivenciou, né? O que ele tem essa determinada autoridade a narrar e fruto dessa experiência subjetiva. Tem uma passagem de um romance do Ricardo Piglia, escritor argentino Ricardo Piglia, faleceu há pouco tempo, tem 2 anos, se não me engano, em que um personagem que tinha desejo de se tornar escritor, ele está dentro de um bar em Buenos Aires, em determinado momento começa uma briga, né? Uma briga, assim, e ele vê, se não me engano, nessa passagem ele vê uma execução, né? Um homem executa o outro na frente de todos ali, e ele sai do bar, né? E chega na rua, ele fica tão eufórico que diz: eu vivi. Ele acha que ali seria o momento em que ele poderia se tornar escritor. Ele viveu, né? Então, diante desse quadro, né, que o Ricardo nunca foi para guerra nenhuma na África, ele não sabe nada da vida, ficou trancado dentro de um mundo cheio de livros, né, lendo a vida toda. O que cabe, então, ao Ricardo Lises já escrever? Né? Se esse sentido da experiência é a única que autoriza você a escrever, ele vai escrever sobre o quê? Sobre o próprio divórcio. É a única possibilidade de escrita e de vivenciar essa forma romântica, né, da literatura.
seria tão somente isso. Claro que há outros exemplos que a gente poderia visitar, né? Que seria do Paulo Scott, com um homem que vivia de literatura, né? Um texto problemático, tem alguns elementos ali que eu acho, enfim, poderia analisar melhor, mas que é exatamente isso, o livro, o ano que ele vive de literatura é um ano que o personagem não escreve, né? Tem outras narrativas, tem um autor, o Ferrez, que em alguns contos também encena essa performance, o personagem é o próprio Ferrez, né? E ali obedece a uma outra questão também, tem um traço quase que de testemunho nisso. O Flávio Isaac, Paloma Vidal também trabalha muito bem com essa definição de autoficção, né? Como ela narra essas experiências, né, da trajetória dela, e um autor que tem criado algumas perspectivas nesse sentido é e agora o Julian Fuchs. Eu li só A Resistência, né, um livro que eu achei muito bom, impactante mesmo, por mais que não tenha esse traço de ser um anônimo. Ele cria um personagem que está presente na resistência, está presente em A Ocupação, que ele retorna, mas a gente localiza alguns pequenos índices ali que se assemelham à subjetividade do próprio Julian Fuchs, né? É um experimento bem interessante que ele tem construído. Né? Bom, seria isso. Eu falei demais. Espero que ninguém tenha ido embora. É difícil que eu fiquei o tempo todo olhando para você, Tati. Assim, foi bom. A sua expressão era boa, fiquei tranquilo. Assim. Ninguém sabe, Beto. Na Hã? verdade, chegaram mais duas pessoas desde quando você começou a falar e ninguém saiu. Que bom. Não, eu queria Não, até falar isso. tá ótimo. Só uma coisa, não, o quanto Ah, é uma experiência tão nova, né? É diferente de estar em uma sala de aula. Eu tentei não ser professoral e não é essa, eu imaginei, não é essa a proposta, não é ser uma palestra, uma conferência, em estrito senso, mas um bate-papo, né? Uma conversa, tá? não, A tá. Carolina falou ali, eu vi, na Tânia também. A Carolina. Ah, eu que quero te agradecer, né, por Uhum. ter vindo. Não, eu não, na verdade, eu quero agradecer a você e a todos os amigos, né, que vieram participar, que têm se proposto a doar um pouco do seu tempo nesse momento em que a gente tem tempo tão dilatado, porém tão tóxico, né? Uhum. Algumas pessoas que eu convidei falaram assim, olha, eu não tenho condições agora, né, sabe? É, Porque as pessoas estão muito pressionadas, né? Assim, eu tenho dado os convites que eu faço são exclusivamente feitos amigos. Né? Tem pessoas que procuram e falam, eu gostaria de propor uma palestra no projeto, todo mundo é bem-vindo. Mas os uhum. meus convites são feitos exclusivamente aos meus amigos, por uma razão da minha trajetória de vida, Sim. né? Eu gosto de estar cercada dos meus amigos. Eu acho que não existe outra forma de atravessar esse enorme sertão da vida. Né? Então, eu queria agradecer a você e todos os meus amigos que puderam. Né? Eu convidei muitos amigos que não puderam, né? É Uhum. perfeitamente compreensível. É isso que faz a gente poder resistir, né? Digamos que aquela resistência que a gente se propõe, né? A resistência da alegria, ela só é possível dessa forma, pelo menos para mim. Então, muito Sim. obrigada de coração a você, em nome de todos os amigos que vieram, como a Carolina, né, que está aqui de novo com a gente, como a Carol Barreto, que está aqui também, né, e Aí obrigada é um abraço para ela. mesmo. Tá, pode mandar, eu tô te vendo. É. Sim, claro, todo mundo pode perguntar. Tá aqui também a professora Ana Loren, que é uma amiga querida também. Mas antes, é porque assim, esse assunto da autoficção é um assunto muito interessante e engraçado quando se trata principalmente de Lísia, né?
O Céu dos Suicidas foi o primeiro livro dele que eu li. E eu tô risada com aquele livro, porque tem uns episódios, né, assim, engraçadíssimos, tipo a hora que ele toma muita porrada lá dos espíritas, né, porque ele defende o amigo que suicidou. E tem umas coisas que são muito engraçadas, a maneira como ele lê contratos sociais a partir essa estratégia de se colocar, né, de se construir ficcionalmente dentro da narrativa. Eu acho que é um pouco isso, né, quando se chama de personagem, essa construção, né, que é uma construção feita com uma leitura de alteridade, mas ao mesmo tempo colocando. No seu Cidade dos Morros, né, você envereda por aquele outro caminho que tem um pé mais forte numa leitura da permanência do realismo nessa produção contemporânea, né, dos autores principalmente da periferia. E aí, saindo um pouquinho do Lísias em si, agora no princípio do ano eu li o Essa Gente, do Chico. Você diria que aquele personagem, embora não tenha o nome do Chico, mas tem a mesma sonoridade que Chico Buarque, né? Tem o Duarte. Aquele personagem, você acha que ele passa por uma construção ficcional do Chico? Ele é um personagem que nunca fez nada da vida, né? Que também não tem grandes experiências, não tem nenhum tipo de engajamento, representa esse intelectual eminentemente altas camadas, né, das cidades, digamos assim, as metrópoles mais cosmopolitas do país, né, São Paulo, Rio, e são vivências assim muito cínicas, né, tanto quanto o Lísias do divórcio, o Duarte dessa gente. Você acha que dá para pensar numa construção assim nessa gente do Chico? É um livro que eu li com muita expectativa e todas as expectativas foram meio frustradas com o livro. Não sei. Eu não gostei muito não, mas é interessante porque eu acho que tem uma semelhança nisso, em falar de si e na realidade, em si disso na verdade aquele personagem do Duarte, ele acaba olhando também ao redor e pegando cenas flagrantes, né? Então, o cotidiano dele é compartilhado com cenas de uma esfera pública. Então, acaba sendo um determinado retrato, entre aspas, né? Daquele momento do Brasil. Tanto que o livro surge um pouco com esse pacto, né? Que essa gente é olhada pelo Duarte, né? Que esse personagem que deseja, né, o livro deseja visitar esse cotidiano, não só centrado naquela comunidade do Alto Leblon, mas que a partir dali ele possa visitar realidades distintas, né, de falar de outros outro Rio de Janeiro, né, uma forma mais múltipla do que só o Alto Leblon. Mas eu achei que foi pouco até, sabia? Eu achava que mesmo reconhecendo esse lugar, essa perspectiva única dele, né, que nos permite, de fato, ver ali uma semelhança com o Chico e o Duarte, né, uma questão de classe. Eu achei que ele ainda foi pouco, ele foi muito cauteloso, né, ele recuou muito, são poucos episódios em que isso fica, de fato, em voga, né, e até poderia pensar um escritor, né, que fosse reativo a essas vivências, né, da realidade do entorno. Seria até interessante, né? Mas ele se mostra um pouco ele não é reativo nem empático, eu sou um pouco indiferente, né? Interessante. É por isso que é bem cínico mesmo, né? Essa recuada, falta de coragem, parece, né? Uhum. E
tem uma questão ali que parece muito a figura que o Chico é, né? Aquela coisa perambular para criar, ir para a praia, jogar futebol, viver com a grana do pai. Tem, né? Parece uma construção. É uma coisa que eu fiquei imaginando. Agora a gente abre, né, para a rodada de perguntas. Sim. Todo mundo pode colocar. E eu tenho feito daquela forma. A menos que você queira ler direto no chat. Ou você prefere que eu leia? No celular fica um pouco difícil, né? Fica pequeno. Deixa eu ler então para você. A Ana Loren, ela coloca: adorei sua fala e gostaria de ouvi-lo um pouco sobre a relação entre o autor e o leitor em obras ficcionais. Podemos falar em uma responsabilidade do leitor pior nessas obras em relação a outros gêneros? Desculpa, maior. Uma responsabilidade do leitor, uma responsabilidade maior nessas obras em relação a outros gêneros? Uhum. Não, obrigado, assim, pelo ter acompanhado, obrigado por ter acompanhado aqui paciente. Eu acho que a definição de um possível pacto autoficcional funciona quando o leitor é ativo, né? Quando ele de fato consiga, e isso que foi nomeado na pergunta, né? Tem uma responsabilidade maior. Ele tem que conseguir ali localizar determinados índices, né? E entre aspas, pistas para poder consumir aquela narrativa, identificando em que dimensão é de fato um texto ficcional, em que dimensão um texto biográfico, né? Eu acho que ele solicita muito essa recepção, né? Um leitor um pouco ingênuo, vamos dizer assim, não conhecedor desses elementos, ele pode ter um consumo outro dessas narrativas, né? Lendo tão somente que uma certa surpresa, o Ricardo Lise, esse personagem tem o mesmo nome que o cara que escreveu, enfim. Ou então ele pode percorrer isso com mais atenção, identificando essas pistas, né? Por exemplo, que de fato o personagem submeteu aquele conto para a revista inglesa e esse conto foi publicado pelo autor Ricardo Lise, né? Isso é um dado importante, por exemplo, na estrutura da narrativa. Eu citei um pouco a tese da Diana Klinger, e é uma tese que é interessante, que eu usei muito uma expressão aqui, performance, né? Ela lê a autoficção dessa perspectiva, da performance, em que não é possível separar o ator, né, do performer, e não seria possível separar o escritor do personagem. Seria uma forma de interpretar esse texto. Eu acho que é uma forma interessante, né? Tentar perceber isso, né? Seria então a mesma solicitação para esse leitor seria daquele que presencia a performance, né? Que vê e consegue de fato ser tocado por aquela forma dramática totalmente outra, né? Não é uma encenação, não é uma performance que congrega outros elementos, né? Das artes, né? Artes cênicas, sobretudo. Não sei se respondi também. Eu vou continuar lendo, tá aberto. O Jardel, ele coloca assim: eu não entendi se é uma característica que haja episódios que realmente aconteceram na vida do autor, ou se mesmo sendo totalmente ficcional, também é considerado autoficção. Fica um pouco difícil a gente saber o que de fato ocorreu na vida do autor, né? Não é... A gente sabe, por exemplo, do Ricardo Lise, esses elementos que eu citei. Eu acho que o ponto interessante, né, seria tentar problematizar esse certo sintoma, essa característica contemporânea, né, de quantos autores estão nos provocando essa determinada tensão entre ficção e biografia, e das formas mais inusitadas, vamos dizer assim. É muito comum, por exemplo, o uso de fotografias. O Nove Noites, né, do
do Bernardo Carvalho, tem uma fotografia do Bernardo Carvalho criança no Xingu. Aquilo ali apresenta uma certa sombra, vamos dizer assim, na narrativa. Tem um livro que é muito legal, da Conceição Evaristo, Becos da Memória. Um livro que ela publicou uma nova edição pela Palas, e essa edição é primorosa por uma questão. A capa é construída com fotografias, né, de famílias, assim, são pessoas negras, assim, que você vê que são residentes de uma favela, né, de periferia. E é interessante que quando você descobre que aquelas fotografias são da família da Conceição Evaristo, né? Então, em princípio, aquele texto, né, é dentro de todo um pacto ficcional, né, mas quando você se depara, né, ciente de que aquele pequeno índice, né, as fotografias que encarnam a capa, alguma coisa assim, são do acervo da própria autora, assim, isso já cria um outro efeito na sua recepção, né? Então provoca uma releitura e nos solicita reinterpretar a partir dessa subjetividade. Um livro que também se tornou muito interessante nisso, que é um livro que cumpre todos os pactos ficcionais. Se assume com ficção, narrador em terceira pessoa, reproduzindo alguns elementos ali do romance realista, que é o Capão Pecado. E por que é interessante? Porque dois encartes fotográficos, são fotos do autor, do Ferrez, lá em contato com outros ativistas do Capão Redondo. Um encarte que só tinha na primeira edição, que depois não está mais presente. Não sei explicar por quê, mas talvez por o custo da impressão. Mas é interessante, você está lendo o romance dentro daquela narrativa, daquele núcleo de personagem, você interrompe isso para poder ler uma outra narrativa, que são as fotografias, o foco do autor, naquele cenário que está sendo retratado. Então cria também um outro efeito. Não é autoficção, né? Não é naquele livro, mas lida com essa subjetividade, com elementos da vivência do autor. Jardel, não sei se eu respondi também. Respondeu e já linkou para a pergunta do João, que eu acho que a provocação dele é muito interessante. Ele diz assim, ó, papo tá bom. Uma pergunta, a questão da morte e retorno do autor, lá no Barthes e tal, como é o diálogo dela com a autoficção? Essa é uma pergunta que o João fez porque ele é meu aluno. A gente discutiu isso na semana passada. Ô, João, muito bom. Tá levando toda a bola para eu cortar, assim, muito bom. Cadê? Mas é o seguinte, de fato é isso, né? É um texto tão, tão importante do Barthes, né? A morte do autor, e o quanto esse texto nos solicita, na verdade, responder que não, ele não morreu, né? Ele está cada vez mais presente, seja por teorias, né, críticas pós-coloniais ou decoloniais, solicita essa localização do lugar e condição daquele que escreve, né? Conceição Evaristo, você tem que pensar nessas dimensões, né, de uma escrita de uma mulher negra. E tem um conceito da Conceição Evaristo que é maravilhoso, eu não falei, das escrevivências, né? Então ela também não cumpre ali o lugar da autoficção, vamos dizer assim, né? Porque o romance que se tornou muito conhecido, a Ponciar Vicêncio, ela não esse romance não é uma autoficção, mas de posse desse conceito de escrevivência, a gente percebe que é um exercício de ficção, de fabulação, que envolve a experiência da própria autora, numa dimensão, inclusive, coletiva, né? Não é só uma experiência subjetiva da Conceição, mas que ela se coloca também numa dimensão política, né? Sobre esse lugar da mulher negra na sociedade brasileira. Então, de fato, o
nos depararmos com um texto do Ricardo Lises, da Conceição Evaristo, nos permite ver que aquele protocolo de leitura provocado pelo Roland Barthes, né, se torna, de certa forma, inviável. Era uma dimensão política sem igual quando ele coloca, porque ele estava querendo romper com a outorga do próprio poder do autor, né, que cerceava o exercício crítico. Né, esse título da assinatura do autor, né, numa crítica francesa, que impedia, inclusive, que você escrevesse, você estudasse um autor vivo, né, para vocês terem uma ideia do qual o peso desse sentido do autor, o nome desse autor. Então, é melhor matar esse autor. É interessante, né, como a conclusão do ensaio, né, é quando Roland Barthes conclui, fala que a morte do autor será paga com o acionamento de outro lugar para o leitor. Né? Então, é necessário matar o autor para poder que o leitor se torne ali um sujeito que vai poder oferecer ele próprio um sentido para esse texto. Né? E a mesma coisa que ocorre, foi a pergunta da Ana, né? A primeira pergunta, que nos coloca ali a pensar qual o lugar do leitor dentro desse texto da autoficção, que de fato só vai ter sentido quando você consegue interpretar dentro dessas muitas pistas, né, que são oferecidas, vamos dizer assim. Beto, tem mais coisas, mas assim, as suas coisas estão levando a pensar que até que ponto uma obra autoficcional, ou talvez assim, uma presença autoficcional, no caso da Conceição Evaristo, também não está ligada à ideia de construção e preservação de outra memória. No sentido de que a memória cultural que se tem oficializada no Brasil, da cultura da escravidão negra, é uma memória que precisa ser combatida. Uhum. Então, a gente tem uma série de autores que escrevem dentro dessa mesma clave. E eu não sei, isso é uma pergunta, eu não sei até que ponto essa incursão no aspecto mais autobiográfico ou na autoficção, ela pode ter a ver com a necessidade de construção de uma memória, de um discurso, de um lugar político bem marcado. É uma pergunta. Deu para fazer a pergunta? Ficou ruim. Deu. De fato, o que eu comentei, né, que nos parece uma leitura tão subjetiva, tão do umbigo, né, que se torna esvaziada de sentido político coletivo. Né? Se você compila os romances do Ricardo Lises, o Divórcio, o Céu dos Suicidas, fica sempre em torno de um mesmo enredo, né, da desventura desse personagem. Enquanto uma outra dimensão coletiva que tem marcas, né, profundas na sociedade brasileira acabam não sendo privilegiados nesse olhar do ficcionista. Né? Cada um tem a liberdade de escrever sobre o que deseja, claro, mas é interessante quando a gente se depara com autores que promovem um pacto de representação, se doam para narrar sobre o outro. Né? Ou então aqueles que vão pensar na sua própria experiência, né, de uma condição de subalternidade marginal como motivadora dessa representação, Conceição Evaristo, Alain da Rosa, né, o rapaz, o Giovanni Martins. Mas dentro desses todos, você fiquei até ligado, você lembrou do livro sobre o Rubens Figueiredo, né, que eu acho que é um autor primoroso nesse sentido, que dentro de uma perspectiva muito própria dele, né, vamos dizer, para pensar essas localizações da condição material de quem escreve, né, localizar isso, quem escreve, um professor aposentado, morador de Copacabana, que produz uma das narrativas mais impactantes sobre a periferia de uma cidade, como está no Passageiro do Fim do Dia, né, um romance que
que é essa entrega em relação à devoção, né, de um olhar sobre o outro, de tentar descobrir, reconhecendo certas impossibilidades, né, sobre esse ato de narrar. Não é algo tão simples assim de produzir esse retrato, essa imagem. É trabalhar e tentar alcançar essas possibilidades, né? Vou continuar lendo os pensamentos do pessoal, senão depois eles vão Sim. brigar comigo. A Natália está dizendo assim, parabéns pela fala, professor Paulo Roberto. É engraçado ouvir Paulo Roberto. Beto. Não, Beto. Aí ela pede para tirar dúvida, ela diz assim, as vivências do autor podem ser construídas em camadas na autoficção, mesmo que o autor não coloque o narrador com seu nome, mas se construam os personagens em outros modos de vivências? Uhum. É um pouco o Paulo Scott, né, com o livro, que enquanto ideia é legal, mas enquanto execução não tanto, que é o ano que vivi de literatura. Não tem, o personagem não se chama Paulo Scott, ao contrário, se chama Graciliano. E até numa possível alusão, né, possível não, é uma alusão ao Graciliano Ramos, mas há a imagem que ela utiliza é interessante, né, determinadas camadas, né, uma certa quase que atmosfera que nos permite ali identificar esses elementos, né? De fato, o Paulo Scott escreve esse livro um ano depois, né? Ele ganhou um prêmio e conseguiu alcançar um determinado lugar, né, de reconhecimento. E esse personagem que está na narrativa é um personagem que é um escritor que cumpriu vivenciou fatos próximos aos vivenciados pelo próprio autor, mas que não escreve. Então, o ano que ele vive de literatura é um ano em que ele participa de todas as festas, ganha um prêmio e tudo, né? Vive essa exposição midiática, porque isso também é interessante. Junta várias perguntas nisso, né? Que se é possível localizarmos essa questão autoficcional da exposição da intimidade, ao passo que o escritor ele também se expõe em outras esferas, né? Expõe sua intimidade, vai expor isso numa festa literária, em que é tratado como uma certa celebridade, festas literárias como da Flip Porto, enfim, dessa exposição. A atuação dele nas mídias também, né, nas redes sociais. Não é mais o blog do escritor, que foi muito comum no início dos anos 2000. Vários escritores, né, publicaram primeiro seus primeiros livros em blog, depois foram impressos em uma literatura de papel, vamos dizer assim. É o caso da Ana Paula Maia, do João Paulo Cuenca, Ana Maria Gonçalves, né, e publicaram no blog, na íntegra, e depois foram publicar numa editora o livro impresso. E hoje essa participação na internet, nas mídias, ela acontece de outra forma, pelo Facebook, pelo Twitter, né, de uma exposição, né, que pode ser desde apresentar a agenda ou apresentar a sua rotina, né? Essa coisa dos blogs, né? Você estava falando ainda durante a sua fala, você estava falando sobre as crônicas. Esse semestre a gente estava estudando só crônicas, né, em sala de aula. Uhum. E eu tinha proposto aos alunos da gente chegar um dia na escola, na universidade, todo mundo com internet e procurar os textos, por exemplo, da Jamila Ribeiro, da Schwartz, né, e estudar esses textos dentro do limite de concepção da crônica. E pensar, né, que principalmente a Jamila, né, ela está um pouco mais afastada, mas ela tinha uma produção na internet que era uma coisa absurda, assim, textos muito bem pensados, uma reflexão
muito consistente e ela fazia aquilo, tipo, quase que diariamente, assim, agora que ela está um pouquinho mais afastada. E tinha sempre dentro daquela abordagem dela a presença de si, né? Mas não, dentro de uma compreensão como sujeito agente da própria história. Então, uma proposta que a gente tinha em sala de aula era de estudar esse tipo de produção como uma elaboração de crônica mesmo, já do século XXI, né? Já que a gente está em franca decadência com a mídia impressa. O que você acha disso? Você foi falando, eu lembrei do ano passado, a gente recebeu lá na UFRJ a Cidinha, Cidinha da Silva, que é de Minas, e hoje ela reside em São Paulo, uma militância muito grande, né, no movimento negro, de mulheres negras, né? Ela é uma das, acho que ela, não sei qual é o nome do cargo, né, da função no GLEDEL, será coordenadora, diretora, ela exerceu esse lugar também. E ela tem uma produção muito significativa de crônicas, né? E até ela relatou um episódio, foi interessante, que em um lançamento ela fez a apresentação, uma fala, e veio uma colega nossa, não sei quem é não, ela só falou que era uma professora, falou, nossa, você está se dedicando a um gênero morto. Ela ficou ofendida, né? Porque isso está sendo gravado. Mas aí que eu falei, pô, eu estou escrevendo, como que é um gênero morto, né? Mas de fato tem uma ideia de que a concepção de crônica é só aquela veiculada no jornal, né? Em que seriam os grandes cronistas dos anos 50, 60, mas não, tudo de certa forma mudou. Ela produziu muita crônica no próprio blog dela, que depois ela foi compilando, né? E às vezes ela escreve com a intencionalidade de reunir volumes em livro, então ela tem livros de crônicas nesse sentido. É um texto híbrido, né? Depois é interessante, né? Esse ensaio que a gente estava lendo ontem, do Ornitorrinco da crônica, ou da prosa, que fala exatamente isso, né? Da Essa prosa. ideia do ornitorrinco, que é que vai reunir, sugar, vamos dizer assim, tudo de todos os outros gêneros para compor esse texto, que é um texto no formato que a gente conhece, é o texto da modernidade, né? Que vai ser, por mais que o conceito de crônica está ligado até a período medieval, os cronistas medievais. Nosso cronista medieval foi o Caminha, né? A gente fala carta, na verdade ele faz uma crônica do achamento do Brasil. E hoje muda esse sentido, né? Se torna muito mais ativo, um sentido flagrante, e tem essa disposição. Ontem a gente tentando definir o que seria crônica, teve um momento que alguém falou assim, acho que crônica é aquele texto que se estrutura a partir do eu, né? Não existe crônica que não seja em primeira pessoa. Se a gente fosse pensar uma característica comum, seria essa. Está lá desde o caminho até hoje. O eu. Aí eu vou dar sequência para as perguntas. A Natânia, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão ética na autoficção. Pensando se esse problema ético depende do tema, divórcio, etc., ou se é algo inerente à própria ruptura entre ficção e realidade, público e privado. Natânia, eu vou pedir para o Ricardo Lise. Estou brincando. Ele está um pouco enrascado, inclusive, né, por causa disso. Pois é. Não, porque hoje eu sou totalmente, acho, não consigo mais nem ler Ricardo Lise. Ele se tornou quase que refém dessa loucura que ele criou, né? Desde o delegado Tobias, o inquérito, cansei. Depois ele deu uma derrapada feia com a
autobiografia não autorizada do Eduardo Cunha. Ele que é o autor, né, desse livro, que é assustador. Ele se deu mal, para não falar um palavrão, que ainda é cedo. E vai se juntar com o André Reaça, que é o pior sujeito, né, do mercado editorial. Sei o que estou falando, Paulo Roberto Orlando Patrocínio, o Andreassa é um babaca, louco, enfim. É sinistro. Mas aí, eu acho que primeiro, o Ricardo Lise, ele respondendo a Natânia, ele é doutor em literatura. Isso coloca, né, não no lugar de privilégio, ao contrário. Se ele não fosse doutor, ele poderia escrever até melhor, né, mas eu acho que ele domina determinados conceitos. Então, de posse desse domínio, ele é doutor em teoria literária, se não me engano, ele consegue, enfim, ter uma grande consciência, né, das fronteiras, né, de determinados conceitos que ele está lidando. Então, quando ele argumenta em favor da autonomia da literatura e que não há nenhuma possibilidade de processo contra ele, ao sugerir que um fragmento de texto é um diário de uma personagem que pode ser identificada como ex-mulher dele, ele tem muita consciência de que ele não pode ser passível de nenhum processo, enfim, né? E coisa que é dito que ele sofreu um processo pela ex-mulher. Então, dentro disso, um argumento da definição do que é literatura, da autonomia dela, e que esse texto ficcional recria um mundo que, na realidade, não dialoga com esse mundo real factual, mas não é necessariamente o seu espelhamento, então não há nenhuma dimensão ética que o impeça, vamos dizer assim, né, de modo teórico. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Tem uma jogada ali do mercado editorial, ele sabe muito bem que esse livro foi o de maior sucesso de venda dele, projetou muito mais o nome dele do que qualquer outro, e de fato houve a construção de um determinado processo, né, contra ele. E depois ele investiu muito mais nessa convergência ou fricção, né, como se chama hoje, a fricção de colocar em atrito, né, realidade e ficção, né, em outros experimentos, né. O Delegado Tobias, uma série de 6 livros digitais que ele publicou, colocava isso em pauta, por exemplo, em que o Ricardo Lise ele era assassinado e era conduzida uma investigação por um personagem nomeado como Delegado Tobias. Era atribuído a Manuel da Costa Pinto, o possível executor, né? Eu não li os livros todos, mas depois ele, inclusive, alega, né, afirmou que sofreu um processo, abertura de um inquérito na polícia, pelo Ministério Público, por conta de uma página que ele reproduz que seria de um inquérito, uma coisa assim, né? E depois ele fez essa narrativa, o título é O Inquérito, que foi comercializado, uma edição muito bonita até, que reproduz a encadernação, né, de um processo judiciário, com todas as anotações, toda essa linguagem técnica também. Então ele tem uma consciência muito grande e domina esses recursos de linguagem, né? Mas a gente sabe que existe uma ex-mulher, de fato, não sei se ela é a mesma personagem, e ele expôs essa ex-mulher, mesmo ela não sendo nomeada em nenhum momento dentro das páginas de romance, né? É mais complicado isso. A Ana Lore acabou de colocar uma consideração que há rumores de que o próprio Lísias fez a denúncia ao EV, seria parte do seu experimento. Tem. Eu também. Quem ele se inspira muito é um autor que eu achei legal, li 2 ou 3 livros dele, que é o francês Michel Houellebecq.
que ele um pouco visita alguns experimentos do Hollebeck, né? O, o Mapa do Território, né? Um livro bem interessante do Michel Houellebecq, na qual o próprio Houellebecq é assassinado dentro da narrativa. Tem umas coisas ali interessantes nesse sentido, né? E ele já declarou em algumas entrevistas que consome essas narrativas do Houellebecq e se inspira, de certa forma, que é propor esse diálogo, né? Ele alimenta muito da produção literária dele nas mídias, nas redes sociais, né? Sim. Ele mesmo disse que sofreu o processo da ex-mulher, né? E eu lembro que na época eu ainda usava o Facebook, ele colocou alguma coisa lá, tipo, falando do processo que ele estava sofrendo e reclamando o direito da autonomia da literatura. E aí, muita gente embaixo assim, você é um babaca, a fulana sofreu na sua mão, olha o que você fez com ela, sabe? Aí, realmente, não dá para saber se as pessoas estavam fazendo aquilo espontaneamente ou se ele estava chamando alguém para fazer aquilo. O cara é uma figura muito engraçada, né? Eu acho. Então, a maneira como ele se projeta é muito curiosa, no mínimo, né, Beto? Uhum. Cara, ele tem uma noção de que se ele fosse para publicidade, ele ia estar mais rico. Né? Eu acho. O cara está conseguindo viver bem de literatura, imagina se fosse para publicidade. Muita performance envolvida, Muita. a Ana está dizendo aqui, sim. Mas é um pouco isso que o Beto falou, né? Chega uma hora que cansa. Parece que ele força tanto o brinquedo que quebra, né? Verdade. Eu tenho essa sensação. Né? Parece que eu acho que você falou muito bem, ele acaba sendo vítima desse projeto que ele criou. Uhum. Eu não sei se vocês viram, mas em janeiro a 451 fez um podcast com ele. Vocês viram isso? Não. E aí, o podcast era exclusivamente para falar do caso do Diário da Cadeia, né? Que aí ele coloca lá, Eduardo Cunha, pseudônimo. E aí, perguntado para ele lá, mas por que você fez isso? Aí ele falou assim, porque eu queria construir uma sátira e eu achava que o Cunha era um cara que deveria ser satirizado ali. Então, assim, ele, na concepção dele, ele propôs um projeto político. Uhum. Né? Eu não li esse livro, né? Não li. Mas quem leu comentou comigo, não sei se é verdade, que é uma imagem um pouco do Eduardo Cunha, meio pateta, meio ingênuo, tolo, que está longe de ser uma realidade, né? Não tem nada de tolo. Ele foi o arquiteto de todo o processo do impeachment da Dilma, né? Foi ele que arquitetou no momento em que ele passou a ser investigado, ele vai dar abertura, escolheu ali, vários processos tinham sido protocolados, né? E ele escolheu qual que agradava mais a ele, né? Não há nada de ingênuo, tolo nisso, né? E ele que conduziu todo esse processo de um modo muito atento e buscando de benefícios. Sim. Então, a gente ainda não sabe quais serão os desdobramentos desse processo que ele de fato está sofrendo, né? Isso é verdade. E aí, logo em janeiro, a justiça tinha decidido a favor do Lícias. Ele receberia, então, Ai, gente, como é que chama? Agora foi minha cabeça, ó. Esqueci como é que chama.
Uma indenização. Uma indenização, obrigada. E ele estava super feliz nesse dia no podcast, sabe? E ele falou que ele ia doar esse dinheiro, que Deus me livre, dinheiro do Cunha, né? Eu vou doar aí para alguém, isso aqui. Aí, ao que? Umas 2, 3 semanas atrás, o Eduardo Cunha recorreu e ali agora, na última decisão, o Lízias é que tem que pagar. Ah, meu Deus. Cunha. Né? Então, essa questão da ética é muito interessante. Né? Quando o Lízias foi responder a essa questão, né, da decisão da justiça, eles comparou o Gustavo Flaubert. Não sei se você viu isso também. Pelo quê? Ele se comparou ao Flaubert por causa sim. da Madame Bovary. Né? Uhum. É. Então, eu tinha uma professora na faculdade que falava que pretensão é água de laranjeira. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Beto já deve estar ficando cansado. As nossas palestras têm se estendido bastante. Eu só tô cansado também. Então, gente, obrigada. Beto, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Eu estou vendo aqui, tem